Isso aqui é um padrão em algumas narrativas judaicas, porque assim, o judeu ele não conta a história como a gente conta hoje. Como é que a gente conta a história hoje de uma forma geral? Qual é que é o padrão da história? As histórias seguem aquilo que a gente chama de jornada do herói, né? Que basicamente também muitas narrativas na Bíblia seguem essa jornada, que você vai ter ali você tem a vida normal das pessoas, e aí acontece alguma coisa fora do comum, né? E elas saem dessa condição de normalidade, seja uma guerra, seja alguém que descobre um mundo novo, né? Seja um vilão que aparece, algum problema vai acontecer ali e vai tirar essas pessoas da normalidade. E aí vai ter um protagonista ali, ou um grupo de protagonistas que vai receber um chamado, e aí por conta desse chamado, eles vão recusar, né? É muito comum o clichê do protagonista recusar o chamado dele no primeiro momento. Não estou pronto para isso. A gente vê isso na história bíblica também, né? Moisés, não, eu não. Chama outra pessoa, né? O Jeremias também, mas não sei falar, né? Então é muito comum na jornada do herói, ele no primeiro momento, simplesmente dizer que ele não quer essa missão. E aí depois disso acontecem algumas situações que fazem com que o herói entenda que ele vai conseguir ali cumprir aquela missão, né? Então ele vai entrar na jornada. E aí quando ele entra na jornada, geralmente tem um mentor, né? Tem alguém mais velho ali que vai guiar os passos dele, seja uma pessoa com mais experiência. No caso da narrativa bíblica, muitas vezes o próprio Deus, né, vai estar ali acompanhando aquele personagem, né? Tem a história de Abraão, a própria história de Moisés, quem está guiando ali é o próprio Deus. Embora tenha alguns mentores, né, que aparecem na história, como o caso do Jetro, né, que visita o Moisés em um determinado momento e avisa para ele que ele precisava dividir as tarefas entre as outras pessoas, para ele não ficar sobrecarregado. Então a gente tem essa jornada ali. Depois disso, o herói passa por um momento de baixa, né? Que é aquele momento no filme ali, pegando as narrativas de hoje, aquele momento no filme ali que o herói ele vai lutar com o vilão, ele vai perder, ele vai passar por algum problema, ele não vai conseguir ter um bom resultado, ele vai desanimar da jornada, né? Se for um super-herói, ele vai tirar ali a roupa de super-herói, vai deixar de lado, né? E por aí vai, até ter uma outra situação que faz com que ele se motive novamente. E aí, às vezes, com algum artefato mágico ou com alguma coisa, ele vai conseguir descobrir um segredo e, no final, enfrentar o vilão e vencer. E volta à condição de normalidade. Por isso que é uma jornada cíclica, né? Ele sai da condição de normalidade, né? Tem um problema. E aí, a partir desse problema, como eu falei, ele recusa o chamado, depois ele aceita o chamado, tem um momento de baixa, porque muitas vezes ele perde a batalha, e aí volta. Ele tem um momento que ele descobre alguma coisa, desenvolve alguma característica, consegue vencer o vilão e volta à condição de normalidade, né? Essa é a ideia geral de muitas histórias, né? Muitas histórias seguem esse padrão nos dias de hoje, tá? É o que a gente chama de jornada do herói, né? Que foi termo formulado pelo mitólogo Joseph Campbell. Mas isso não é muito importante para a gente, só quero que vocês entendam como as narrativas são contadas hoje, tá? Geralmente o ponto alto dessas narrativas, elas acontecem no final, né? Ela é dividida em 3 atos, né? O primeiro ato ali é a apresentação dos personagens, a apresentação do mundo, né? E a apresentação de algum problema que vai acontecer. O segundo ato, geralmente é um momento ali que os heróis vão procurar lutar com o vilão, juntar alguma coisa ali, alguma missão que eles têm que fazer, né? Pegue 7 coisas, né? Pegue 7 joias, os 4 amuletos, né? Alguma coisa vai acontecer ali que eles vão ter que fazer, vai dar errado e vem o terceiro ato, né? Que é o confronto final. O terceiro ato de uma história é o clímax da narrativa, é o ponto mais importante da narrativa. É um momento ali em que, se for no cinema, a música vai subir, né? Vai ser aquela coisa bem emocionante. Se for na literatura, o texto vai ser conduzido de uma forma ali que gere essa emoção. Se for na peça teatral também, é um momento em que os protagonistas vão estar bem emocionados, né? Porque é realmente o momento ali da história onde você tem um ponto mais importante. Só que na narrativa judaica, ela segue alguns padrões um pouco diferentes. E no nosso ponto aqui, na nossa história que a gente está analisando, o clímax da narrativa, o ponto mais importante da narrativa, está realmente no capítulo 6. Tá? É um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Geralmente você não vai ter o centro da narrativa no centro, né? O ponto principal da narrativa muitas vezes vem no final. Mas aqui acontece exatamente no meio, porque é um momento de virada de chave. É um momento ali em que a história está caminhando para um caminho, e aí quando chega nesse momento, você vai ter agora a história caminhando para um outro caminho. Então é um ponto importante para a gente conseguir entender como as narrativas bíblicas são contadas.